Bom, vamos mergulhar direto nisso. Boas-vindas à nossa análise de hoje sobre um desafio arquitetônico gigantesco: o design de dApps na Solana, com foco em escalabilidade e finalidade de transações. Quando o assunto é projetar aplicações para rodar na escala massiva dessa rede, não dá para olhar só para a velocidade dos contratos inteligentes, né? Existe uma dinâmica super importante entre a escalabilidade e a finalidade que muda completamente as regras do jogo para as interfaces. A ideia dessa nossa imersão visual é entender exatamente como as mecânicas que rolam no back-end batem lá na frente na experiência de uso e descobrir formas bem pragmáticas de reduzir o atrito quando a rede atinge picos de alto rendimento. E a maior mudança de paradigma aqui é exatamente esta. A finalidade é um orçamento de tempo. Sabe aquela ideia de que o feedback de transação é só um detalhezinho visual na tela? Pois é, pode esquecer. Trata-se, na verdade, de um orçamento super rigoroso que define o momento exato em que é seguro atualizar a interface. Pensa bem, ao disparar uma ação on-chain, cria-se na mesma hora uma expectativa. Se a interface disser sucesso rápido demais e for puro otimismo, corre-se um risco enorme de mostrar dados falsos. Mas, por outro lado, ficar travando a tela esperando a confirmação absoluta faz a latência parecer absurda. Esse orçamento de tempo é o que dita se a gente mostra um sucesso imediato, um estado provisório ou se simplesmente avisamos que a ação ainda está pendente. E para deixar tudo bem amarradinho, o nosso roteiro hoje está dividido em 5 passos bem diretos. 1. O desafio da finalidade. 2. O modelo da estação. 3. Reconhecimento progressivo na prática. 4. Priorização de tarefas. E 5. Padrões de comunicação. Começando então pela seção 1. O desafio da finalidade e os seus impactos na UX. Olha, em dias super tranquilos e de baixa carga, muitas vezes dá para simplesmente esperar a blockchain confirmar tudo e atualizar a tela rapidinho. O problema é quando entram em cena a escala e aqueles picos massivos de uso. É aí que a definição de feedback previsível muda de figura. E o que vem a ser a finalidade da transação na Solana? Como está aí na definição, é o ponto exato onde a rede trata aquela transação como irreversível, ou seja, 100% segura para atualizarmos o estado do aplicativo. O grande pulo do gato aqui é que nesta rede isso não é uma chave de liga e desliga imediata. A finalidade é expressa por níveis de compromisso, mostrando uma certeza que vai crescendo. Sobre alta demanda e um tráfego insano, os caminhos entre a aplicação e os clusters RPC podem sofrer com latências maiores, gerar gargalos ou até mesmo apresentar confirmações fora de ordem. Vamos para a seção 2, o modelo da estação, ou a jornada do trem. Agora, o que é realmente interessante aqui é como a gente pode transformar algo super abstrato do back-end numa metáfora do mundo real incrivelmente fácil de visualizar. Imagina que o fluxo de uma transação funciona exatamente como um sistema de trens. A transação em si é o passageiro, a rede representa os trilhos e a finalidade é a chegada à estação final. O fluxo é dividido nesses 3 estágios. O primeiro é o embarque, aquele reconhecimento local e instantâneo de que a transação foi enviada. Isso prova que o clique funcionou e evita que a pessoa do outro lado mande a ação de novo por puro desespero, sabe? O segundo estágio é o em trânsito. A rede já confirmou nos blocos, mas ainda não é totalmente reversível. É como dizer, o passageiro está no trem e a viagem está rolando. E, finalmente, a chegada. Aí sim temos a finalidade irreversível, aquele momento de paz onde a informação é absoluta e já consta nos indexadores. Avançando para a seção 3, reconhecimento progressivo na prática e as aplicações no mundo real. Para não travar a experiência de quem usa, é absolutamente crucial saber mapear o que está acontecendo na rede e traduzir isso em respostas de design. Dá só uma olhada em como funciona. Se as confirmações estão curtas e rápidas, maravilha, é super seguro mostrar o sucesso definitivo de cara. Mas se houver qualquer sinal de latência instável no RPC, a resposta ideal é engatar o reconhecimento progressivo, expondo os níveis de compromisso aos poucos, com total transparência. Agora, a rede está bombando com alto throughput e gerando filas gigantes. A melhor jogada é ativamente adiar as tarefas que não são urgentes. E, obviamente, se pintar qualquer risco de reorg de blocos, é preciso evitar a todo custo permitir ações locais irreversíveis. No fundo, trata-se de equilibrar gestão de risco com gestão de expectativas. Chegamos na seção 4, priorização de tarefas, dividindo o que é crítico do que não é crítico. Em momentos de engarrafamento pesado na rede, para manter a galera no fluxo, não dá para tratar tudo com a mesma urgência. É preciso dividir perfeitamente o que exige atenção agora e o que pode ficar para depois. Ações críticas são aquelas como, por exemplo, confirmar a compra de um NFT no marketplace, onde a transferência de propriedade carrega a confiança do sistema todo, ou iniciar um fluxo complexo de staking. Essas ações precisam daquele embarque local imediato na tela.
Do outro lado, temos as ações secundárias. Estamos falando de atualizar gráficos do portfólio, recalcular projeções de rendimento de longo prazo ou disparar e-mails de notificação. Sobre alta carga, literalmente, tudo que for secundário tem que ser empurrado para o background. Deixa o sistema processar isso nos bastidores para não estragar a experiência principal. Então, o ponto crucial é o que vamos ver agora na seção 5, padrões de comunicação e gerenciamento de expectativas. Para abrir a caixa preta do back-end e não gerar ansiedade, algumas regras essenciais entram em cena. A primeira, usa verbos muito claros: enviada, em processamento, finalizada. Sem promessas falsas, cada passo revela uma certeza real. A segunda regra defende mostrar de onde vem a informação, como deixar claro que foi aceita pelo RPC ou indexada no bloco. A terceira dita sobre o hash da transação. Ele deve ser fornecido com um link acionável, mas sempre com o contexto certo para a pessoa não se desesperar e tentar enviar tudo de novo. E a última regra foca em criar ações compensatórias idempotentes. É um termo técnico para dizer que, se o trem desviar do trilho num rollback, o sistema consegue refazer ou reverter os passos de forma elegante, sem duplicar cobranças ou gerar falhas nos saldos de ninguém. Maravilha! Para amarrarmos nossa análise, aqui vai uma recapitulação rápida, as regras práticas do design. Resumindo tudo que a gente viu, as lições centrais são bem diretas. Tratar a finalidade sempre como um orçamento de tempo para a interface, e não como um dado imediato. Utilizar de olhos fechados o reconhecimento progressivo, desacoplando a confiança visual da certeza final da cadeia. Priorizar totalmente as tarefas críticas e ter a frieza arquitetônica de adiar os trabalhos secundários. E, claro, sempre fornecer caminhos de recuperação cristalinos para lidar com atrasos. Aplicar essas regras práticas no dia a dia é o que realmente mata aquela sensação de lentidão e garante um DEP super robusto e honesto sobre as incertezas da rede. E depois de tudo isso, fica a provocação para encerrarmos a nossa exploração de hoje, como as aplicações que estão sendo construídas agora lidam com um trem subitamente atrasado. A interface simplesmente trava num colapso silencioso, deixando todo mundo no escuro, ou ela tem a inteligência de avisar graciosamente que as coisas estão em trânsito. Refletir de verdade sobre isso é o primeiro grande passo ao revisar os fluxos que temos hoje. Dominar essas engrenagens abre portas incríveis para explorar componentes de interface ainda mais avançados, como status chips e timelines. É fascinante ver infraestrutura e design trabalhando juntos assim, e sem dúvida isso ajuda a erguer projetos muito mais resilientes.